Desde sua existência, a humanidade tem se empenhado em destruir uns aos outros com armas que vão desde clavas até canhões. Mas em tempos mais recentes, militares em todo o mundo desenvolveram armas de fogo muito mais destrutivas para superar seus inimigos. De armas que derrubam tanques a projéteis a 32 mil km por hora, aqui estão os sistemas de mísseis e artilharia mais incríveis implantados pelos militares mais poderosos do mundo. FGM-148 Javelin. Com quase 1,20 m de comprimento e pesando impressionantes 22 kg, o FGM-148 Javelin certamente é uma arma robusta. Você provavelmente está se perguntando por que uma arma de mão precisa ser tão grande. Bem, o Javelin não é simplesmente uma arma de mão, é um míssil portátil anti-tanques. Esse bad boy projetado para o exército dos Estados Unidos, pela Raytheon e pela Lockheed Martin, entrou em serviço pela primeira vez em 1996. O Javelin usa orientação por infravermelho para se fixar em alvos, rastreando suas assinaturas de calor. Como resultado, é conhecido como um sistema de mísseis Fire and Forget, traduzindo dispare e esqueça, o que significa que os operadores podem disparar o míssil e depois se proteger, tudo enquanto o míssil está fixado no alvo. Por ser um projétil anti-tanques, o Javelin precisa agir rapidamente quando está em campo, e considerando que o soldado pode disparar um míssil Javelin a mais de 2,4 km, a velocidades superiores a 483 km por hora, ele certamente consegue fazer isso. Se isso não bastasse, o Javelin consegue usar um perfil de ataque pelo alto ao tentar destruir tanques. Isso lança o míssil a uma altura de 149 metros, antes de cair sobre o tanque vindo de cima, onde a sua blindagem é mais fraca. A blindagem de um tanque em sua parte mais espessa pode exceder 33 centímetros, mas embora sua potência explosiva seja considerada informação secreta, estima-se que a ogiva de 8,6 kg do Javelin tem uma penetração explosiva de 76 centímetros em uma blindagem. Mas você não ouviu isso aí de mim. Não é surpresa que essa arma impressionante não seja barata. Ao todo, dizem que o Javelin custa cerca de 178 mil dólares por unidade. Mas considerando as incríveis capacidades desse negócio, acho que parece uma pichincha, né? Dongfeng 41. Se você achou que o Javelin era grande, então você ainda não viu nada. Apresento a vocês o Dongfeng 41, também conhecido como DF-41. Esse míssil balístico intercontinental, ou ICBM, desenvolvido na China, pesa incríveis 88 toneladas e tem 22 metros de comprimento, o que o torna do tamanho de uma baleia cachalote adulta. Caso você esteja se perguntando, um ICBM é um míssil que pode ser lançado ao redor do mundo, com um alcance mínimo de 5.500 km. Ao todo, o DF-41 tem um alcance de cerca de 13 mil quilômetros, tornando uma das armas com alcance mais longo no mundo. Para um pouco de contexto, isso é mais longe do que a distância entre Xangai e Nova York. Então, o DF-41 é enorme e consegue atravessar o mundo rapidamente. Mas o que exatamente esse negócio aí está carregando? Bem, embora os detalhes sejam confidenciais, acredita-se que ele contenha 10 veículos de reentrada independentemente direcionáveis, ou MIRVs. Um MIRV é um tipo de míssil balístico que carrega várias ogivas nucleares, cada uma das quais é direcionada independentemente para diferentes locais. Portanto, em relação ao DF-41, esse míssil tem capacidade de lançar 10 ogivas nucleares independentemente direcionadas em todo o mundo. E considerando o potencial destrutivo dessa arma, você não gostaria que uma delas caísse perto de você. O analista militar chinês Shi Yazhou afirmou que um DF-41 poderia atingir e destruir megacidades como Nova York sem problemas. Cara, um míssil do tamanho de uma baleia, que pode viajar pelo mundo e devorar megacidades no café da manhã. Mas alguém aí tá pensando em uma viagem pra, sei lá, Marte? Hwasong 17. Do outro lado da fronteira, o infame vizinho da China, a Coreia do Norte, é mais conhecido pela ditadura dinástica do seu líder supremo, Kim Jong-un. Mas além disso, esse país também ficou conhecido por sua obsessão militar. Somente em 2022, a Coreia do Norte lançou pelo menos 95 mísseis, o que dá uma média de um lançamento a cada 4 dias. E de acordo com o relatório Despesas Militares Mundiais e Transferências de Armamentos, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, a Coreia do Norte gastou
cerca de 4 bilhões de dólares em defesa em 2019, impressionantes 26% de seu PIB. Claramente esses caras gostam das suas armas, mas há um armamento em particular que é ainda mais adorado que o resto, o Hwasong-17. Esse míssil leva o título de arma mais poderosa da Coreia do Norte. É um ICBM revelado pela primeira vez em outubro de 2020, com 26 metros de comprimento, e acredita-se que pese até 165 toneladas, o que o torna 2 vezes mais pesado que o imponente DF-41. As capacidades exatas do míssil ainda não estão confirmadas, mas o Ministério da Defesa do Japão estimou que o alcance dessa arma poderia ser ainda maior que o do DF-41, atingindo incríveis 15 mil quilômetros. Se isso não fosse assustador o suficiente, acredita-se também que o míssil tem a capacidade de carregar entre 3 e 4 MRVs, permitindo que este ICBM ataque vários locais simultaneamente. Muito ainda se desconhece sobre as capacidades do Hwasong-17 da Coreia do Norte, que é desenvolvido por um país envolto em segredo. Mas qualquer projétil que pese 165 toneladas e possa percorrer quase 16 mil quilômetros, ganha o meu voto para estar entre os mísseis mais incríveis do mundo. Astra Mark I. Como vimos com o DF-41 e o Hwasong-17, a tecnologia dos mísseis modernos é de explodir a nossa mente. Mas qual é a maneira de torná-la ainda mais incrível? Bem, lançando-os de um avião, claro. Acontece que esse é exatamente o caso do Astra Mark I, um míssil lançado de aeronaves com o objetivo de eliminar aviões inimigos. A Organização de Pesquisa e Desenvolvimento de Defesa da Índia revelou o Astra Mark I em 2017. No total, sua incrível criação, que custa mais de 900 mil dólares por unidade, tem 3,70 metros de comprimento e pesa 154 quilos, tornando-o leve o suficiente para ser transportado em uma aeronave sem prejudicar as manobras. Mas apesar do seu tamanho pequeno, você não deve subestimar esse míssil. Com um alcance de disparo de até 109 km, o Astra Mark I é capaz de eliminar alvos aéreos de longa distância. Esse míssil também usa orientação de radar ativo, um sistema de orientação que depende de um transmissor de radar no míssil, que emite um sinal em direção ao alvo. O sinal rebate no alvo antes de ser detectado por um receptor no míssil, permitindo que ele rastreie a aeronave inimiga. E se ser rastreado por um desses enquanto voa pelo ar não fosse o suficiente, o Astra Mark I também é capaz de atingir velocidades de Mach 4.5, o que é por volta de 5.633 km por hora. E o que mais faltaria? Esse míssil carrega uma ogiva explosiva de 15 kg. Portanto, qualquer coisa em que esse projétil bata pode esperar ser aniquilada. Tudo bem, eu já nem queria mais voar para lugar nenhum mesmo. Schwerer Gustav. Armas terríveis não são algo que os militares mais poderosos do mundo descobriram recentemente. Na verdade, para encontrar a peça de artilharia móvel mais pesada já construída, você precisa voltar até 1937, quase 100 anos atrás. Foi nessa época que a fabricante alemã Krupp criou o Schwerer Gustav, uma máquina de matar com 47 metros de comprimento e um peso incrível de 1.490 toneladas. Para ter uma ideia, isso é mais de 6 vezes o peso da Estátua da Liberdade. No total, essa máquina custou à Alemanha 7 milhões de Reichsmark, equivalentes a cerca de 30 milhões de dólares hoje em dia. Mas não é difícil entender o porquê. O Schwerer Gustav era tão grande que, além de ser ocasionalmente confundido com uma montanha, para chegar ao campo de batalha ele tinha que ser desmontado e transportado em 25 vagões ferroviários. A pergunta é, quem precisa de uma arma tão gigantesca? Bem, à medida que a Segunda Guerra Mundial se aproximava, a Alemanha estava determinada a invadir a França, destruindo a linha Maginot Francesa, a fortaleza mais poderosa que já existira. O Schwerer Gustav parecia ser o candidato perfeito para o trabalho. Acontece que esse grandalhão não foi concluído até 1942, momento em que a Alemanha já havia invadido a França. Portanto, o gigantesco Gustav foi transportado para a Crimeia, na frente oriental. Foi aqui, no cerco de Sevastopol, que essa impressionante artilharia finalmente seria testada. Ao todo, foram necessários 4.000 homens e cerca de 5 semanas para preparar a arma, mas finalmente em junho de 1942, o Schwerer Gustav estava pronto para entrar em ação, o que foi uma má notícia para a cidade de Sevastopol. Esse monstro de metal tinha 2 tipos de projéteis sinistros que lançava sobre a cidade. Primeiro, projéteis penetrantes de concreto com 7 toneladas, que podiam voar 39 km pelo ar. Um desses projéteis teria penetrado 30 metros no solo, destruindo um depósito de munições subterrâneo russo. Além disso, essa
artilharia também podia lançar projéteis de 5 toneladas, repletos de mais de 681 kg de explosivos, a cerca de 48 km pelo ar. Embora essa mega máquina tenha reduzido Sevastopol a pedaços, os alemães acabaram destruindo Schwerer Gustav alguns anos depois, para evitar que ele fosse capturado pelos aliados. Mais alguém aí dando graças a Deus por não poder mais ser atingido por esse negócio. Paris Gun. Surpreendente como parece, há uma peça de artilharia móvel que chega perto de rivalizar com o Schwerer Gustav em termos de tamanho impressionante. À primeira vista, isso pode parecer uma ponte pela metade, mas o que você tá vendo é o Paris Gun, uma arma de cerco de longo alcance que foi usada em 1918, no final da Primeira Guerra Mundial. No total, esse canhão colossal tinha mais de 34 metros de comprimento, com um comprimento de cano próximo a 21 metros. Para referência, o cano por si só tinha mais do dobro do comprimento de um ônibus escolar padrão. Apesar do nome, a França não teve a honra de possuir essa arma. Ela era uma arma alemã. O Paris Gun recebeu seu apelido bastante apropriado quando os alemães o usaram para bombardear a cidade de Paris. A munição da artilharia era um projétil de 1 metro de comprimento, composto por aço grosso. Para piorar, cada projétil estava carregado com cerca de 7 kg de TNT, que explodiriam quando aterrissassem. Quando o canhão foi implantado pela primeira vez, os parisienses acreditavam que estavam sendo bombardeados por um Zeppelin, já que nem o som de um avião nem o de um canhão podiam ser ouvidos. Isso ocorria porque os projéteis estavam vindo de Crépy, o local onde a Paris Gun estava, a cerca de 129 km ao norte de Paris. Cerca de 350 projéteis foram disparados e causaram um grande estrago, mas em 1918, quando a Alemanha perdeu, o canhão foi destruído para evitar que os aliados pudessem pegá-lo. Bom, você sabe o que dizem, né? O que vai e volta. Projétil de estilhaços. 130 anos antes da invenção do Paris Gun, outra incrível peça de artilharia foi criada. Bem, uma munição de artilharia, para ser preciso. Henry Shrapnel é o tenente britânico responsável por inventar o projétil de estilhaços lá em 1784. Uma munição de artilharia recheada com balas individuais dentro de sua cápsula. Quando disparado, um fusível cronometrado dentro do projétil acende uma carga explosiva, fazendo com que a cápsula exploda no ar. Com isso, as esferas de metal se espalham para fora, criando uma chuva de estilhaços mortais que descem em direção ao inimigo. Durante a Primeira Guerra Mundial, projéteis de estilhaços como esse britânico eram disparados contra tropas em campo aberto, já que os fragmentos podiam cobrir uma área ampla, infligindo baixas em um grande número de soldados. A equipe de artilheiros ajustava o tempo de fusível do projétil para que ele explodisse quando estava indo em direção ao solo, cerca de 137 metros antes de atingir o inimigo. Uma equipe de artilharia treinada conseguia disparar 20 projéteis de estilhaços a cada minuto, e com cada projétil contendo cerca de 300 esferas de chumbo. Isso resultaria no inimigo sendo atingido por 6.000 esferas de estilhaços individuais por minuto. Assustador como soam as infindáveis ondas de balas de estilhaço, elas não foram uma constante na guerra. Novas armas e táticas foram rapidamente implantadas, minimizando o efeito desses terrores, que eventualmente foram substituídos por projéteis mais explosivos. Eu devo dizer que eu não tenho certeza se ser perfurado da cabeça aos pés por estilhaço soa muito melhor do que ser despedaçado. Qual você acha que parece pior? Se você acha que são os estilhaços, clique no botão de curtir. E para um final explosivo, inscreva-se. Pronto? Ótimo! O que temos a seguir? S-550. Certo, vamos voltar para o século 21. E que melhor maneira de fazer isso do que com esse sistema de defesa aérea, cujo desenvolvimento foi concluído na Rússia em 2021. O S-550, como é conhecido, é um míssil de defesa aérea capaz de atingir espaçonaves, com uma altitude máxima estimada em milhares de quilômetros. Como o projétil ainda está em sua fase de testes, não se sabe muito sobre suas capacidades completas. Mas olhando para o seu antecessor, o S-500, podemos ter uma ideia do potencial desse projétil. Basicamente, o S-500 é um cão de guarda feroz. Esse dispositivo pode interceptar e destruir mísseis balísticos intercontinentais, os ICBMs. Além disso, ele pode interceptar e destruir mísseis a até 595 km de distância e destruir alvos aéreos que viajam a velocidades superiores a Mach 5, mais de 6.115 km por hora. Basicamente, você não quer mexer com essa coisa. Agora, considerando que o S-550 foi descrito como um derivado
lado mais especializado do S-500, é provável que esse novo brinquedo brilhante possa interceptar e destruir mísseis ainda mais rápidos, a uma distância ainda maior do que o seu antecessor. Acho que é seguro dizer que todos os ICBMs por aí estão começando a suar. Sistema de artilharia Archer. Vindo da Suécia, o sistema de artilharia Archer é tão incrível quanto parece. Hoje, o exército sueco possui 26 Archers, desenvolvidos pela BAE Systems em 1995. E deixa eu te contar, não é uma arma ruim para ter no seu arsenal. O Archer, com custo de cerca de 4,5 milhões de dólares por unidade, é projetado para alta mobilidade estratégica, operacional e tática. Então é útil que o sistema seja totalmente automatizado, com um canhão de 155 mm e uma estação de armas montados em um chassi de 6x6 que pode atingir velocidades de até 90 km por hora. Mas a super velocidade do Archer não termina aí. Esse sistema de artilharia é capaz de disparar 8 vezes por minuto, tornando o sistema de artilharia de calibre mais rápido em disparos. Se isso não fosse o suficiente, apenas 20 segundos após o último tiro ser disparado, esse sistema de artilharia pode estar em movimento novamente. Além disso, ele pode ser carregado com projéteis Excalibur M982, dando ao canhão um alcance generoso de 50 km. Os projéteis Excalibur também são corrigidos em voo em direção a um alvo pré-programado, usando um sistema de orientação GPS, que permite que o Archer atinja alvos com precisão a longas distâncias. Tem alguma coisa que esse sistema não consegue fazer? Bom, considerando que é sueco, provavelmente ele é até desmontável. M142 HIMARS. Do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, a Lockheed Martin começou a desenvolver o seu próprio sistema de artilharia no final dos anos 1990. Digo lá o sistema de mísseis de artilharia de alta mobilidade M142, mais conhecido como M142 HIMARS. Esse sistema de artilharia de 4 milhões de dólares consiste em um lançador de vários foguetes montado em um chassi de caminhão de 5 toneladas. Parece impressionante, mas o que realmente torna esse sistema de artilharia tão formidável? Bem, o HIMARS carrega apenas um compartimento, que pode acomodar duas configurações de mísseis diferentes, 6 mísseis de lançamento múltiplo guiado, conhecidos como GMLRS, ou um sistema de míssil tático do exército, ou ATACMS. Primeiramente, os foguetes de MLRS têm um alcance estendido, atingindo alvos a até 150 km de distância, mas apesar da distância, esses foguetes atingem seus alvos com precisão, graças ao seu sistema de orientação baseado em GPS. O ATACMS, por outro lado, é um mega míssil de 4 metros de comprimento e 2 toneladas. Mesmo com seu tamanho robusto, essa coisa aí pode ser lançada a cerca de 306 km, mais do que o dobro da distância do de MLRS. Assim como o sistema de MLRS, o sistema ATACMS também é auxiliado por GPS, permitindo que atinja precisamente onde for necessário. Isso é que é uma combinação mortal. Míssil antitanque. Nem todos os sistemas de artilharia conseguiram sair da linha de produção. Pegue esse conceito militar impressionante feito pela empresa de design de conceitos futuristas da Hirinshot, conhecido apenas como Item 1. Esses dispositivos com aparência estranha seriam lançados no campo de batalha por um avião de carga voando sobre ele. No meio do ar, um paraquedas se abre, permitindo que os dispositivos pousem em segurança no chão. Agora é aqui que as coisas começam a esquentar. Depois que os dispositivos pousam, eles se camuflam com uma tela semelhante à grama, se misturando perfeitamente ao ambiente ao redor. Você deve estar se perguntando do que essas coisas precisam se esconder. Bom, acontece que esses dispositivos são, na verdade, sistemas de artilharia anti-tanque. Portanto, quando um tanque desavisado se aproxima, ele é ativado por um drone de observação. Nesse momento, o dispositivo entra em ação, disparando o que parece ser um míssil anti-tanque a cada segundo, com um braço de 2 extremidades que é capaz de disparar e recarregar sua munição simultaneamente. Como se trata de um projeto conceitual, não se sabe mais nada sobre a taxa de disparo ou a força da munição. Mas você gostaria de enfrentar essa coisa aí? Só que por mais legal que pareça, o conceito está longe de ser perfeito. Com a quantidade de tempo, dinheiro e planejamento que entram nas guerras hoje em dia, praticamente não há chance de que um avião de carga enorme tenha um passe livre sobre o espaço aéreo propenso a batalhas. Portanto, nenhum desses dispositivos jamais teria a chance de ser lançado no campo de batalha em primeiro lugar. Mas quem sabe, talvez em breve veremos uma versão ajustada da invenção da Hirinshot. Quer dizer, eu espero que não, porque isso significaria que eles podem muito bem acabar no meu quintal. Smart 155.
Uma munição que é mais do que apenas um conceito é o Smart 155, também conhecido como munição de sensores para artilharia. Esse projétil de artilharia de 155 mm foi desenvolvido pela primeira vez em 1989 pela empresa alemã Diehl BGT Defense, antes de iniciar a produção em grande escala para o exército alemão em 1998. O projétil de artilharia pesa 47 kg e é projetado para ser disparado pelo Panzerhaubitze 2000, um morteiro de autopropulsão alemão. Quando disparado, você pensaria que apenas o peso do projétil do Smart 155 poderia causar algum dano, mas o verdadeiro poder dessa arma não vem do seu peso. Em pleno voo, um fusível de temporização dentro do projétil aciona um ejetor na arma, arrastando 2 subprojéteis para fora do projétil. Uma vez que eles tenham escapado da cápsula do projétil, os subprojéteis caem em direção ao alvo para o qual foram disparados. É aí que o Smart 155 se destaca. Quando os subprojéteis descem, eles abrem um paraquedas. Em seguida, enquanto descem lentamente, os subprojéteis giram, escaneando a área abaixo com um sensor infravermelho e um radar de ondas milimétricas. A eletrônica interna de cada subprojétil usa um sistema de sensor de vários modos, permitindo que detectem alvos e rejeitem ameaças falsas. Então, uma vez que detectaram um alvo abaixo deles, os subprojéteis detonam sua carga explosiva próximo ao alvo. Isso cria uma explosão de alta velocidade, atingindo o veículo-alvo de cima, onde a blindagem é normalmente muito mais fraca. É justo dizer que o Smart 155 certamente entrega o que promete. Phalanx CIWS. 20 anos antes do desenvolvimento do Smart 155, a empresa americana General Dynamics projetou que é agora um dos sistemas de defesa mais temidos já vistos no mundo. O Phalanx CIWS é um sistema de armas defensivas de 5,6 milhões de dólares, usado para proteger embarcações militares contra aeronaves, mísseis e ameaças navais. Esse sistema de defesa consiste em uma metralhadora Vulcan montada em uma base giratória, mas algum fã de Mandalorian aí achou que parece um pouquinho com o irmão perdido do IG-11. De qualquer forma, não apenas esse sistema de defesa parece intimidador, como também é capaz de disparar até 4.500 tiros por minuto. E para torná-lo ainda mais impressionante, o Phalanx CIWS tem uma velocidade de saída do cano próxima a 4.023 km por hora, o que torna a velocidade dos disparos desse matador mais de 3 vezes a velocidade do som. Se isso não bastasse, a metralhadora Vulcan é guiada por radar, permitindo que a arma se mova em velocidades rápidas e derrube alvos com precisão pontual. Acredita-se que leva apenas 2 segundos para a arma do Phalanx reagir a qualquer detecção de ameaça. Até 2007, cerca de 900 sistemas Phalanx foram construídos e 22 países tinham esses sistemas de defesa implantados em suas marinhas. Não dá para dizer que eu tô surpreso. Afinal, qual nação não gostaria de ter uma versão mortífera guiada por laser do IG-11 no seu arsenal? 3M22 Zircon. Por mais impressionante que o Phalanx CIWS pareça, ele teria muito trabalho pela frente se tivesse que enfrentar esse próximo míssil. Apresento o 3M22 Zircon, um míssil hipersônico antinavio produzido em 2021 para a Marinha Russa. Mas o que é um míssil hipersônico? Bem, em primeiro lugar, essas coisas viajam a velocidades hipersônicas, voando entre velocidades de Mach 5 a 10, ou seja, de 6.400 a 12.200 km por hora. Em comparação, os mísseis supersônicos, como o HD-1, podem atingir velocidades de até Mach 3,5 ou 4.350 km por hora. Bom, lição hipersônica concluída, vamos voltar ao Zircon. Esse míssil pode viajar a velocidades de até 11.100 km por hora, permitindo que alcance Mach 9. Não surpreendentemente, essa super velocidade torna o Zircon extremamente difícil de interceptar e defender, até mesmo para o IG-11 aí. A alta velocidade com que o míssil viaja também faz com que a pressão do ar forme uma nuvem de plasma na frente do Zircon enquanto ele se move. Essa nuvem absorve as ondas de rádio, tornando o míssil praticamente invisível para os sistemas de radar inimigos. Impressionante como isso é, você provavelmente não vai ficar surpreso em saber que esse míssil não é barato. Embora atualmente seja uma informação secreta, os especialistas acreditam que o Zircon possa custar incríveis 210 milhões de dólares por cada míssil. A esse preço elevado, esse míssil hipersônico precisa de
mais do que velocidade para justificar seu preço. E pode ter certeza, vale a pena. O Zircon também tem um alcance considerável, capaz de atingir alvos a 1.006 km de distância. Isso significa que esse projétil poderia chegar quase a Oslo, na Noruega, a partir de São Petersburgo, na Rússia. E a viagem levaria apenas 5 minutos. Ô Elon Musk, quando é que a gente vai para Marte de novo? Vai ser logo? Por favor, me diz que vai ser logo. Canhão de trilho. Aparentemente não são apenas os mísseis hipersônicos que têm uma reputação de serem rápidos e furiosos. Os canhões de trilho também são conhecidos por sua super velocidade. E antes que os gamers perguntem, não, eu não tô falando da arma que você pode pegar no GTA V. Eu tô falando do dispositivo de motor linear que usa força eletromagnética para disparar projéteis mais rápidos do que qualquer outra arma no planeta. Esse monstro de munição consiste em 2 trilhos metálicos paralelos, ao longo dos quais uma corrente elétrica é passada. A corrente cria um forte campo magnético que impulsiona um projétil de metal ao longo dos trilhos em super velocidade. Recentemente, um protótipo de canhão de trilho da Marinha dos Estados Unidos lançou um projétil a Mach 6, cerca de 7.500 km por hora. Considerando que as armas militares movidas a explosivos não podem alcançar uma velocidade de saída do cano maior que Mach 5.9, acredita-se que os canhões de trilho sejam as armas de fogo mais rápidas da Terra. E se balas rápidas não bastassem, acredita-se também que os canhões de trilho com capacidade de Mach 6 sejam capazes de disparar projéteis a cerca de 200 km. Relatórios recentes indicam que a China está no processo de desenvolver sua própria máquina de destruição elétrica. Seu protótipo teria lançado um projétil bem além de Mach 7, a uma velocidade próxima de 8.850 km por hora. E se isso não fosse louco o suficiente, também dizem que o projétil atingiu um alvo a 250 km de distância. Mas apesar das capacidades dessa arma, o canhão de trilho não é perfeito. As correntes elétricas potentes geram calor significativo, danificando os trilhos e outros componentes da arma, tornando o canhão de trilho inútil após alguns disparos. Além disso, os canhões de trilho exigem uma quantidade significativa de energia para operar. Um relatório de 1947 teorizou que essas feras, ao dispararem um único tiro, usavam energia suficiente para iluminar metade de Chicago. Como esperado, tanta energia não é barata, com o custo estimado do protótipo de canhão de trilho da Marinha dos Estados Unidos atingindo 500 milhões de dólares. Quem sabe a gente vai ver um grande avanço no mundo dos canhões de trilho em breve. Não que eu esteja animado para coexistir com armas que lançam projéteis a 7 vezes a velocidade do som. Você já tinha ouvido falar de alguma das armas que eu mostrei hoje? E qual delas você achou mais poderosa? Me conta aí nos comentários e obrigado por assistir.